Eu quero cumprimentar o senador Rodrigo Cunha, presidente da comissão, agradecer pelo convite de a Confederação poder participar desta audiência importante, que trata de um tema que atinge a população brasileira, especialmente a educação infantil, as crianças, né? Saudar a nossa Pauline Pereira, nossa vice-presidente da Associação dos Municípios Alagoanos. É uma satisfação poder estar com a prefeita aqui com a gente também. Ela que é uma municipalista convicta, até por ser prefeita, mas que tem tratado da defesa dos interesses dos municípios, não só de Alagoas, mas do Brasil, sempre presente junto com a AMA e com a CNM. Saudar o nosso presidente do FNDE, o professor Carlos Alberto, que é um parceiro, um amigo, um companheiro de todas as horas, e a gente vem, ao longo deste ano, debatendo esses assuntos também, e saudar o Araújo, que é o nosso representante da Caixa Econômica Federal. O nosso senador, ele já referiu aí a situação de 8.000 unidades de creche, na verdade 8.826 unidades, sendo que 3.595 foram concluídas nesse período, e nós temos aí uma quantidade significativa que ainda está sendo planejada, em processo de licitação. Os prefeitos, com medo de enfrentar esta matéria, né, paralisaram com a iniciativa de criar a situação para que essas obras pudessem ser iniciadas. E, além disso, nós temos aí uma quantidade de obras que é considerada inacabadas, e esta é a maior preocupação, e um número de obras que estão paralisadas. São 476 obras inacabadas, isso o levantamento ainda era lá do final do ano de 2017, e 441 obras que estão paralisadas. O que mais preocupa são as obras inacabadas. Por quê? Porque estas obras são consideradas, o convênio é considerado finalizado. Isso preocupa muito. Quer dizer, a obra está lá tem 80% dessas obras, elas estão com mais de 20% da parte física concluída. Então, isso tem preocupado muito, porque o prefeito vai ter que paralisar a obra, possivelmente não vai mais retomar, e, além disso, vai ter que devolver o dinheiro para o FNDE. Então, é uma preocupação, sim. Então, aí nós precisaríamos a repactuação urgente dessas obras, chamar os prefeitos para uma conversa e o FNDE propor a repactuação dessas obras, até porque tem 80% desses municípios, desses prefeitos, dessas obras, que o prefeito está com a intenção de concluir. Ele quer retomar a obra, ele quer concluir essa obra. Então, há esse interesse. Então, eu acredito que nós temos aí uma situação que a gente possa efetivamente resolver. Evidentemente, professor Carlos, que tem alguns casos que o prefeito está com o interesse de retomar a obra, tem esse interesse de colocar essa construção, essa obra física à disposição da sua comunidade, mas ele não tem o recurso necessário para a conclusão. Por quê? Porque essa obra iniciou alguns anos atrás, né? Agora, na retomada, o valor já é outro, o município vai ter que dispor de algum recurso, e a maioria dos municípios estão em situação financeira complicada, todos nós sabemos disso. Mas tem também uma parte de prefeitos que estão dispostos e que têm a condição financeira de assumir a obra e bancar essa diferença. Então, esta situação aí é um número significativo de 74%, quase 80% dos prefeitos que querem retomar essas obras. Agora mesmo, quando eu estava vindo para cá, senador, eu recebi um telefonema
do prefeito Sartori de Entre Juiz, lá no Rio Grande do Sul. E ele me falava o seguinte, Araújo, ele está com uma obra de creche em andamento, aí já é outra situação. 53% da obra concluída, e ele tem lá na Caixa Econômica Federal 2 medições, com toda a documentação certinha, organizada, e não está recebendo dinheiro. Então, está parando a obra por conta disso. Quer dizer, ele não quer se comprometer com a construtora, com a empresa que está construindo a obra, quer dizer, tem 2 medições e o dinheiro não chegou. Então, é uma série de situações que tem preocupado muito os nossos municípios. Então, eu quero propor aqui que a gente possa efetivamente, junto com o FNDE, a gente é parceiro nesse sentido, a Confederação é parceira, se for preciso fazer um novo levantamento, a gente faz, é rápido para fazer isso. Até no ano passado, senador, eu visitei o presidente do Tribunal de Contas da União, falei para ele, não, em 15 dias eu lhe entrego o levantamento das obras inacabadas de creches, das obras paralisadas. Em 15 dias eu entreguei o processo todo, o levantamento, que cada prefeito de cada um desses municípios pensava com relação a essa obra e a situação de cada uma dessas obras. Imediatamente, o Tribunal de Contas da União propôs para o Supremo Tribunal Federal uma audiência no Supremo com os ministros do TCU, com os ministros do Supremo Tribunal Federal e com todos os presidentes dos tribunais de contas dos estados. Isso também é importante, porque às vezes para lá num levantamento, num apontamento do Tribunal de Contas do Estado. Isso demora a tomada de decisão lá no Estado. Ou no Tribunal de Contas da União. Estou falando de todas as obras. E aí, neste evento promovido pelo Supremo Tribunal Federal, presidido pelo ministro Dias Toffoli, a gente tratou de todas as obras inacabadas no Brasil. Aí não tratamos especificamente de creches, tratamos de unidade de pronto atendimento, enfim, de todas as obras do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. É assustador o volume de obras paralisadas no Brasil. Então, eu acho que este enfrentamento, senador Rodrigo, nós precisamos fazer. O Brasil precisa fazer esse enfrentamento. Não é um problema do presidente Jair Bolsonaro, é um problema do Brasil e nós precisamos ajudar a encontrar alternativa para isso. Não é possível que nós continuamos a dar início a processos de novas obras e que a gente não tenha um planejamento, um estudo, um planejamento para que a gente possa efetivamente concluir as obras que estão aí já iniciadas. Então, esse é um desafio enorme. São mais de 100 bilhões de reais que precisa para a conclusão dessas obras já iniciadas em todo o Brasil. E isso cria o prefeito agora de Entre Juiz me falava o seguinte, eu tenho lá uma placa, quando eu inicio a obra, eu tenho lá o valor do recurso do governo federal, o valor da contrapartida do município, o dia do início da obra e o dia do término da obra. Já se passaram meses e meses, e o dia do término da obra passou, se passaram vários meses. Olha o que o prefeito enfrenta lá, a oposição vai lá, fotografa, põe isso na rede social, nos jornais, na mídia, e acaba com a vida do cara, sendo que muitas vezes, não é por conta da responsabilidade do gestor local. Então, eu acho que... Mas aqui nós não estamos aqui para procurar culpado de uma ou outra situação. Não é isso. Eu acho que nós estamos aqui para procurar, no entendimento, procurar a solução para esses problemas. E, no caso específico das creches, é o atendimento. O senador falou aqui da mãe que precisa deixar o filho na creche para poder trabalhar. Nós temos problemas até agora, um enfrentamento que nós vamos começar a discutir, a creche noturna, mas como que faz esse enfrentamento? Como é que começa essa discussão?
né, sem ter, no mínimo, essa situação das obras inacabadas e das obras paralisadas resolvidas. Então, eu quero colocar a Confederação à disposição, presidente da comissão. Tenho conversado muito com o professor Carlos Alberto. O professor é uma pessoa de visão, conhece a situação lá na ponta também. Eu tenho certeza que a gente vai encontrar um caminho para buscar a solução para esses problemas. Agora, nós vamos ter que trabalhar isso. Se nós queremos efetivamente resolver esses problemas, nós precisamos trabalhar isso pontualmente, obra a obra. É um trabalho muito árduo, difícil, porque cada situação é uma situação. O meu secretário-geral da entidade, que é um prefeito lá do Rio Grande do Norte, ele, numa audiência com o presidente do FNL, disse: eu vou tocar a obra. Eu boto os R$200 mil para concluir a obra. Eu, graças a Deus, tenho esse recurso. Mas a grande maioria dos municípios não tem esse recurso. Ou tem parte dele, precisa um complemento parcial para concluir a obra do FNDE. Tem outros que não têm a mínima condição de tocar a obra, porque estão atrasando fornecedores, estão atrasando folha de pagamento. Então, cada caso é um caso. Mas, legalmente, nós não temos como trabalhar caso a caso, pontualmente cada caso. Mas nós vamos ter que encontrar uma saída na legislação para que a gente possa fazer isso. Porque simplesmente pactuar por pactuar, nós vamos resolver repactuar por repactuar, nós vamos resolver parte do problema, uma boa parte do problema. Aí vem a parte mais complicada. Lá no Rio Grande do Sul nós chamamos, aí vem a carne de pescoço, daí, né? Usando um termo bem gaudério nosso lá. Usa lá no Nordeste também, né? Aí veio a carne de pescoço. E aí começam os problemas. Então, isto dá trabalho? Dá. Mas nós estamos aí para isso. Então, nós somos parceiro para encontrarmos caminho para resolver esses problemas. Nós queremos atender as crianças. Os gestores locais querem, né, dar vaga de creche para as nossas crianças. Aí vem depois uma outra discussão, que nós precisamos levar lá para a discussão do novo Fundeb, né? Eu não vejo a educação pública no Brasil sem o fundo, né? Isto seria o caos. E nós precisamos começar esse debate imediatamente. O Fundeb ele tem prazo de validade até o final do ano que vem. Eu espero que nós possamos construir uma proposta ainda neste ano, né, para que tenhamos aí todo o ano que vem para a regulamentação, para que o novo Fundeb, o Fundeb que nós pensamos que possa ser permanente, possa entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 21. E aí nós precisamos tratar de outra situação. Não é só a creche, não é só a obra física, é o custeio. Eu lembro que o presidente Paulo Zilkowski fez uma proposta para a presidente Dilma, numa das marchas. Presidenta, nós, municípios, construímos a creche e a União mantém o custeio para o resto da vida. Bota lá os cuidadores, as merendeiras, né? Bota alimentação, bota o ar-condicionado, o telefone, a luz, a água, né? Então, aí nós precisamos discutir, não é possível que o peso aluno creche tenha o mesmo peso do aluno ensino médio. Qual é o custo de uma criança na creche? E qual é o custo de um aluno ensino médio? É no mínimo, o aluno creche é no mínimo o dobro do custo do aluno ensino médio. Mas na distribuição dos recursos tem o mesmo peso. Então, essas distorções nós precisamos começar a enfrentar. E este é o momento. Vamos começar aqui pelas obras inacabadas ou as obras paralisadas, buscar as alternativas possíveis. Temos que compreender que o governo, o FNDE e o MEC têm as suas dificuldades também, né? Por isso a gente precisa dialogar muito e aí começar a enfrentar essas outras situações logo ali na frente, que é a questão do novo Fundeb. Então, eu lhe agradeço a oportunidade. Eu estou aqui com o meu consultor da área, que é o coordenador da área, que é o Denilson. O Denilson, depois, se for preciso, ele pode aprofundar melhor o assunto. Tá bem, senador?
Bem, agradeço.